This call is now being recorded. Bem, falaremos agora, nesta parte da nossa revisão, sobre a formação do Conselho de Administração. Obviamente que de uma SA, okay? De uma sociedade anônima aberta, porque a sociedade anônima fechada, o Conselho de Administração é facultativo. Ok? Tá aí. Formação do Conselho de Administração, artigo 146. O Conselho de Administração é formado, no mínimo, 3 membros que por força de lei, deverão o quê? Ser obrigatoriamente acionista. Muito bem? É o que diz o artigo 146 da Lei 6.404. Ok? Então, está aí. Outro órgão regulado pela lei é a diretoria, que é um órgão de representação legal da companhia e de execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, conforme com ele. Então, a diretoria, ela é aquele órgão, né, que vai executar o que foi decidido tanto no Conselho de Administração como na Assembleia Geral. Ok? Importante a gente deixar claro aqui que numa SA fechada, se porventura não tiver o Conselho de Administração, o poder para eleger o representante legal, o poder para eleger o diretor, fica a cargo da Assembleia Geral. Muito bem? E vamos lá. Portanto, cabe aos diretores a representação legal da companhia, executando as tarefas impostas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração. Muito bem? Então, aqui, os diretores são o representante legal da companhia numa sociedade anônima. Se fosse uma limitada, o representante legal seria o administrador. Tá aí. Observação. Os diretores poderão ser ou não acionistas da sociedade anônima. Como nós já vimos aí, não é aqui novidade para ninguém. Você pode eleger o diretor que não seja acionista da sociedade anônima. E estes só exercerão o cargo de diretor, segundo LOA, quando eleitos pelo Conselho de Administração, se houver, ou pela Assembleia Geral, se inexistir o Conselho de Administração. Foi o que nós acabamos de falar. Aí, as normas dos artigos 145 ao artigo 159 da Lei 6.404 de 76 serão o quê? Conjuntamente aplicadas aos administradores, aos membros da diretoria e aos membros do Conselho de Administração, se houver. Assim dispõe o texto do artigo 145 da referida lei. Está aqui o artigo da lei 145, texto do artigo diz o seguinte: vários são os deveres impostos por lei aos administradores, por conseguinte, aos membros do Conselho de Administração e da diretoria, tais como dever de informar, dever de lealdade, dever de guardar sigilo, dever de diligência, evitar conflito de interesse. Muito bem? Então, os administradores, tá?
eles, para serem eleitos, né, os administradores eles têm que, de certa forma, cumprir algum requisito, né? Esses requisitos aqui, porque quando você é eleito presidente, diretor de uma SA de capital aberto, ali ocorrem fatos, ocorrem situações que você, como administrador, tem que ter sigilo absoluto, porque você pode gerar um desconforto grande numa SA e as pessoas, e o mercado entrar, e o mercado resolver vender as ações dessa dada empresa e gerar um prejuízo muito grande para ela. Então, o administrador, quando ele é eleito, ele tem que cumprir várias exigências. E também tem que evitar o conflito de interesse. O que seria um conflito de interesse? Ele deve estar, por exemplo, se ele for ligado a uma outra empresa que disputa o mercado com a empresa a qual ele será o administrador ou o presidente. Ele tem que se desvincular dessa outra empresa para evitar um conflito de interesse entre essas corporações. Então, você tem que ter aí uma conduta ilibada, vamos colocar desta maneira. E tem outra, quando você é destituído do cargo, você tem que cumprir uma quarentena, você tem que ficar um tempo sem trabalhar, sem ocupar outro cargo no mercado. Inclusive, existe remuneração para esse período que é chamado o período da quarentena. Muito bem? Então, vamos ver, 6 meses, você fica afastado da empresa, você sai da empresa, fica 6 meses sem assumir outra função no mercado. Aí você vai falar, ele fica desempregado? Não. Existe uma previsão no Estatuto Social que esse presidente, esse diretor, será remunerado pela empresa, né, com o mesmo salário que ele recebia neste período chamado de quarentena, para que o cara não fique no prejuízo. Okay? Porque ele, quando está à frente da empresa, ele tem acesso a várias informações relevantes. E essas informações não podem ser abertas, porque está relacionada a estratégias empresariais, a estratégias de mercado. Então, é uma coisa muito delicada quando você está falando sobre uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, porque você está envolvendo muito dinheiro, muitos interesses, ok? Então, está aí. Observação. Assim como ocorre na sociedade limitada, o prazo para o exercício do cargo de administrador da sociedade anônima também cessa pela investidura de novos administradores ou pela renúncia do titular. Ok? Sim, isso aí tem que estar previsto no Estatuto Social, prazo de mandato do administrador, do diretor, do presidente, entendeu? Então, é isso aí que está sendo falado nessa observação. Logicamente que vai cessar a gestão anterior a partir do momento em que for investida, né, investido no novo cargo outros diretores. Isso aí é mais um preciosismo, vamos colocar desta maneira. Okay?
Aí Fábio Ulloa faz mais uma observação. Segundo Fábio Ulloa, os administradores de uma companhia não são responsáveis por ato regular de gestão, mas responderá por ilícito seu, pelos prejuízos que causa com culpa ou dolo, ainda que dentro de suas atribuições ou poderes. Incorrerão, portanto, os administradores em responsabilidade civil e penal. Então, o que seria um ato regular de gestão? Você cometeu uma falha administrativa, né? Não houve do processo você errar. Você está no ato regular da sua gestão, tá certo? Você comete alguns erros, não precisa ser punido por isso, né? Agora, se houver culpa ou dolo, aí você realmente vai ter aí que vai responder perante a legislação pertinente ou inerente ao caso. É o que está dizendo o Fábio Ulloa aí. Tá? Só para repetir, os administradores de uma companhia não são responsáveis por ato regular de gestão. É o que eu falei. Tá? Então, não pode aí, senão daqui a pouco ninguém vai querer ser presidente de uma empresa importante, uma sociedade anônima, porque se você deslizar, se você escorregar um pouquinho, você vai responder o seu patrimônio, você vai ser punido e etc. Então, não compensa. Vai sofrer sanção. Então, errar faz parte da natureza humana. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim, não. É assim. A gente aprende com os nossos erros. Não tem essa máxima aí? Esse adágio popular? Então, tá aí. Frisa o autor que, no caso de companhia que se sujeita à fiscalização da CVM, acresce-se aos administradores a responsabilidade de caráter administrativo da Lei 6.835 de 76. Então, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. É ela que regula, ela que fiscaliza, ela que regulamenta as condutas das empresas de sociedade anônima. Se, porventura, vocês quiserem abrir o capital da empresa de vocês para que vocês possam se capitalizar no mercado de capitais, obrigatoriamente a sua empresa vai ter que se submeter às regras da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. É o órgão máximo do mercado de capitais, vamos colocar assim. E tem outra. Um exemplo aqui que eu diria a vocês, o conhecido nosso, um caso concreto, foi o caso de Eike Batista. Aqui, Eike Batista, porque a gente conhece ele por conta do Porto do Açu aqui. Ele fez uma lambança aí em relação a uma das empresas dele que estava com capital aberto na Bolsa de Valor do Brasil, no Ibovespa, né? E ele foi punido. Ele está até hoje sem poder gerir, tá certo? Gerir a empresa dele, porque ele cometeu aí vamos dizer assim, um dano ao mercado por conta da gestão irresponsável dele. Então, ele está afastado dos negócios, está cumprindo aí essas sanções, né? Está respondendo civilmente e criminalmente. Então, um exemplo aqui nosso é o Eike Batista, por conta do Porto do Açu. Inclusive, quem está à frente do Porto do Açu
são empresas multinacionais. É uma empresa americana e são dois fundos de investimento, né? Um fundo de investimento americano e um fundo de investimento árabe. Então, é um exemplo claro de que a sociedade anônima, a CVM, órgão máximo do mercado de capitais, ela pune. É porque a gente não tem notícia, a gente não costuma ler esse tipo de notícia, a mídia não divulga, e no caso específico aqui do Porto do Açu, que envolveu ele naquele escândalo de Sérgio Cabral, né, que a gente lembra muito bem, infelizmente, uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro, né? A CVM puniu o seu Eike Batista, aí é um exemplo que a gente tem aqui na nossa região, ok? A Lei 6.835, artigo 11, está aí, fala aí. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta lei. A Lei 6.000, desta lei, no caso, é a Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404, ok? De suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades isoladas ou cumulativamente. Então, ela pode entrar, a Comissão de Valores pode entrar com advertência, chamando a atenção do administrador, pode entrar, pode multar, ok? E tem aí, pode, né, inabilitar o gestor até um máximo de 20 anos, eu acho que aí que entrou nessa aí, nesse inciso aí. Para o exercício de cargo de administrador ou de conselho fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários. Então, vocês olham que o administrador que vacilar e hesitar, ele fica aí, né, inabilitado por até 20 anos. É o que eu falei. Eu acho que o caso do Eike Batista, ele se encaixa aqui. Não tenho certeza, tá certo? Mas, pelo que a gente ouve pela mídia, ele está inabilitado aí para exercer qualquer cargo de administração, de conselho fiscal, seja de companhia aberta, ok? Então, é o caso que nós temos aqui mais conhecido. Infelizmente, a gente tem que dar esses exemplos negativos que faz da nossa região aqui, né? Acontece. Não é privilégio nosso. Aí nós temos aí outra condição, vamos colocar assim, a suspensão da autorização ou registro para o exercício de atividade, né? Atividades empresariais, no caso, de que trata esta lei, né? Nós já falamos da inabilitação de 20 anos, né? Nós temos aí mesmo a proibição temporária até o mais de 20 anos de praticar determinadas atividades ou operações para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro da Constituição. É o que nós vemos anteriormente aí. Então, se porventura algum dia vocês forem administradores de uma sociedade anônima, certamente vocês estarão submetidos a um forte regramento do mercado de capitais, cujo órgão máximo, eu diria, seria a CVM,
a Comissão de Valores Mobiliários. E de vira e mexe, a gente vê notícias sobre a CVM aí, os telejornais, tal. É um órgão muito cogitado e respeitado, ok? Agora, deixa eu começar aqui uma outra aula, deixa eu parar aqui para ver se vocês têm alguma